Muito bem, nós chegamos ao momento da ministração da palavra e eu quero convidar você para refletir conosco nesse texto. Esse texto é extraordinário, é uma coisa maravilhosa. No capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, epístola pastoral, é uma carta universal que Pedro escreveu aos crentes da diáspora ou da dispersão. Quem são esses crentes? São aqueles que está registrado no capítulo, no início de Atos dos Apóstolos, acho que é o 5 ou 6 de Atos, quando Deus se inicia uma perseguição da igreja, né? O Império Romano desembainhou a espada e começou a perseguir a igreja em Jerusalém, e a igreja foi espatifada, né? Os discípulos foram dispersos por diversas partes do Império Romano, e o texto de Atos diz que apenas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Os apóstolos disseram: a gente não corre não, a gente morre, mas não corre. E aí, mais os discípulos, na medida que iam fugindo, eles iam pregando o evangelho. Você vê Filipe chegando nas cidades, anunciando a palavra, e as pessoas se convertendo, entregando as suas vidas a Jesus, de maneira que a perseguição, que era para dissipar a igreja, destruir a igreja, foi ser combustível de anunciação, porque Cristo havia dado uma ordem para o povo, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de todo o poder, mas depois que fossem revestidos de poder, eles deveriam sair por toda parte, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas aí eles ficaram ali no ninho, né, em Jerusalém, só de boa com os apóstolos, vendo os milagres. E aí Deus permite essa perseguição com o intuito de que a igreja saísse de dentro das quatro paredes e fosse além, anunciando o evangelho. Não saísse para se esconder dentro do mato com medo das coisas e não falasse para ninguém não, mas era sair para falar. E na medida que a espada foi desembaiada, aí os crentes iam anunciando a palavra de Deus e as pessoas iam se convertendo, e aí eles se espatifaram pela região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Foram dispersos por diversas regiões. E esse povo estava sendo afligido pelo Império Romano. Mas só mais um pouquinho o fundo musical. Esse povo estava sendo afligido pelo Império Romano. Crentes estavam sendo assassinados, eram presos, manietados, levados para Roma, colocados como gladiadores no Coliseu, e depois, quando não lutavam, eles eram colocados às feras, aos leões, eram fustigados, tinham os seus bens espoliados, e de maneira que o Império Romano lançou uma ofensiva contra a igreja nos seus primórdios para destruí-la. E isso, é claro, embora o povo tivesse a esperança viva que é dada por Deus, e essa esperança não murcha, ela não acaba, ela não se dissipa, ela é viva, permanente, eterna. Essa esperança encheu de coragem, de força ao povo. Em um momento em que o povo se sentiu desanimado por causa da atroz perseguição, aí Pedro escreve essa carta pastoral. Aleluia! E eu quero compartilhar esse texto com você, porque talvez você esteja passando uma luta. Olha, mas tem luta e luta. Existem gente, crente mesmo, que passa luta, e aí Tiago diz: se vocês sofrerem, não sofram como malfeitores, né? Não sofram como malfeitores. Às vezes, uma vez uma mulher chegou
para o pastor para reclamar do esposo. E aí o esposo citou um texto, disse: você já experimentou colocar brasas vivas sobre a cabeça? Citando aquele texto de Paulo, né? Que é Paulo estava usando uma metáfora, dizendo assim, que se você quiser restaurar alguma coisa, você deve fazer o máximo para que a amizade, para que o inimigo se reconcilie com você, para que a situação mude. E tem coisa que a gente faz que é como se fosse botar brasa viva na nossa cabeça. A gente tem renúncia que a gente faz para ver se consegue contornar determinada situação, que é como se a gente estivesse colocando brasa viva sobre nossa cabeça. Aí o pastor perguntou: já experimentou colocar brasa viva sobre a cabeça? A irmã disse: brasa viva não, pastor, mas água quente eu já joguei nele. Então, às vezes, tem pessoa que está sofrendo, não é por causa do evangelho, é por causa da sua irresponsabilidade, né? Caça confusão com os vizinhos, fala mal de todo mundo. Quando morrer, são dois caixão, um para o corpo e outro para a língua. Vive se metendo em negócio dos outros. Que eu estou falando de gente crente mesmo, que muitas vezes sofre e chega na igreja chorando e diz: eu estou passando perseguição. Passando perseguição por quê? Porque pregou o evangelho de Cristo ou porque foi se meter aonde não era chamado? Tem gente que gosta de se meter onde não é chamado. E a Bíblia já adverte: quem se mete em questões alheias é como quem pega um cachorro pelas orelhas. Você quer ver um cachorro pegar ar, pega nas orelhas dele, vai, viu? Levanta o cachorro pegado pelas orelhas para ver o que é que vai dar. Assim é quem se mete em questões alheias. Mas esse povo aqui estava sofrendo por causa do evangelho da sua fé em Cristo. Aí o texto da Bíblia, Tiago diz: se vocês sofrem por causa de Cristo, bem-aventurados sois, aleluia. Então Pedro começa a sua carta, olha que coisa linda. É um negócio, só o Espírito Santo de Deus concede um negócio desse a um analfabeto. Pedro era analfabeto de pai e mãe. Aí você diz: se ele era analfabeto, como é que escreveu? No final da carta de Pedro, Pedro disse que escreveu por meio de Silvano, que é uma transliteração do nome de Silas. Pedro ditou e Silas escreveu a carta, né? Leva o nome de Pedro porque foi Pedro que ditou a carta. Então o texto diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão ou na diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. E aí eu poderia até fazer um comentário disso, né? Não é uma predestinação fatalística, não é uma eleição fatalística, mas é uma eleição segundo a presciência de Deus. Isso é, desde a eternidade, Deus determinou que o Cordeiro fosse morto pela igreja. E aí a igreja é eleita. Então todos que se convertem genuinamente começam a fazer parte dessa eleição segundo a presciência de Deus. Esse é um assunto que um dia, se der certo, a gente conversa. Aí, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz. Olha a saudação da Bíblia. Quase todos os livros começam com graça e paz. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está pregando o evangelho, lembrando aos crentes que estavam passando tribulação, que Deus havia regenerado eles para uma viva esperança, não é para uma esperança morta, isso é, a esperança do crente, ainda que ele tenha uma vida tribulada, nessa vida aqui, passe muitas provações, muitas perseguições, muitos desertos, muitos contratempos, ele tem uma esperança viva que transcende, que é transcendente,
que vai até a eternidade. Uma viva esperança mediante um sacrifício igualmente eterno. Aleluia! Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês foram, e aí, regenerados para uma viva herança, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós. Pedro estava dizendo assim: tudo bem, vocês já perderam suas casas, perderam seus terrenos, expoliaram os seus bens, perderam a liberdade de andar no meio da rua, estão pregando às escondidas, mas tem uma coisa: eles, o governo romano, e nem ninguém, nem o diabo, nem o inferno, nem o pecado, nem a morte, pode arrancar essa herança incorruptível, sem mácula, inacessível, que não murcha, que não mirra, que não acaba, que está reservada nos céus. Aleluia! Pedro está entrando em consonância com o que Jesus disse em um dos seus ensinos no Evangelho de Mateus: juntem para vós tesouro nos céus, aonde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não rouba em mina, e é porque é um tesouro escondido em Deus, eterno e bendito para a glória do Senhor. Aí ele diz: essa herança que é vossa, vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada a revelar-se nos últimos tempos. As pessoas hoje fazem chacota da nossa salvação. Você é salvo da boca de uma onça. Também, que aqui não tem onça, né? É mais difícil de eu morrer pela boca de uma onça. É salvo dela também. É mais difícil. É salvo não sei de quê. Pois é. Mas as pessoas zombam, mas essa salvação vai se revelar. Vai se revelar no arrebatamento, vai se revelar no reino milenial, vai se revelar na hora do juízo do trono branco, vai ser revelada nas nossas vidas. Esta salvação, a salvação que está para revelar-se nos últimos tempos. Olha o versículo 6, que maravilha. Pedro está falando para os crentes da diáspora, que estão enfrentando luta por causa do nome de Jesus. Ei, mulher, você que enfrenta luta com seu esposo, por causa do nome de Jesus, seu esposo que age como carrasco, que quer impedir de você ir para a igreja, que diz que você não vai, que diz que você escolha ou a igreja ou ele. Tenha paciência na sua fé. Você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa intempérie. Você tem uma esperança maior, que são as coisas que Cristo Jesus garantiu para a sua vida. Aí ele vai e diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Ele está dizendo, a luta de vocês é por breve tempo. Ela tem fim. Toda luta tem prazo de validade. Por breve tempo, essa luta, aleluia, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha, o que é que a provação faz? A gente acha ruim, mas na verdade ela está nos aprovando, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você pode não ter prata, não ter ouro, não ter recurso, mas uma fé viva é mais preciosa do que todas essas coisas. Mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, a sua fé verdadeira redunde em louvor, em glória, em honra, na revelação de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, olha que lindo isso que Pedro diz. Jesus Cristo, aquele a quem, não havendo visto, vocês amais. Pedro estava dizendo, vocês não viram Jesus como eu vi. Vocês não andaram com Jesus como eu andei.
vocês não tocaram em Jesus como eu toquei, mas vocês amam Jesus do mesmo jeito. É por isso que vocês estão enfrentando luta. É por causa do amor que vocês têm a Jesus. E essa fé viva há de ser recompensada. Eu acho tão extraordinário. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Pedro está dizendo, vocês têm algo que o mundo não tem. Vocês são capazes de se alegrar com alegria indizível, mesmo no meio da mais dura prova. Paulo também fala isso na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 5, quando Paulo fala sobre a justificação pela fé. Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A gente tem paz, o importante é a sua alma se sentir em paz. Temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, olha o que é que Paulo diz em consonância com o que Pedro, aqui é o doutor, que é formado aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da sua época, falando a mesma coisa que o analfabeto falou, é porque o Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que revela, que coloca no coração. Paulo diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo diz, nas tribulações a gente se gloria, porque elas têm propósito em nossas vidas. A tribulação produz... porque a tribulação produz a perseverança a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo que nos foi outorgado. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Paulo fala, Pedro continua falando da excelência dessa salvação, que os antigos que vieram antes deles, os santos do Antigo Testamento, eles inquiriram, ele disse, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. Pedro está dizendo, os antigos do Antigo Testamento já tinham essa fé, não tinham visto Cristo, mas já davam testemunho dela, de que Cristo padeceria. Nós também padeceríamos, mas também as glórias que seguiam dessa tribulação, desse padecer, também seriam inerentes à nossa vida de fé. A eles, aos antigos, foi revelada que não para si mesmo, mas para vós outros, está falando dos crentes da diáspora, está falando de você que está me ouvindo, é para vós outros que eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Os anjos, tem alguém que diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. Eu pensava que esse texto era isso há muito tempo, mas os anjos o texto não está falando que os anjos prescrutam pregar o Evangelho, mas prescrutam, voltando para o versículo 11, quando os profetas, o versículo 10, eles inquiriram, os anjos inquirem. Nem os anjos têm condição de compreender esse negócio. Como Deus ama o pecador. E quando você se converte, se torna filho de Deus,
filho da promessa, detentor de uma promessa superior. É por isso que nem a morte, nem o inferno, nem o Satanás, nem os seus ministros, nem o pecado pode vencer a igreja. A igreja em Cristo Jesus, ela é invencível. Ela foi eleita por Deus, pela sua presciência, para uma vida de santificação na presença de Deus. Você que não viu Jesus, mas ama Ele. Você que não precisou pegar na camisa de Jesus, mas ama Ele. Suporte um pouco mais. A sua prova vai redundar num eterno peso de glória, como Paulo diz no capítulo 8 de Romanos. Aleluia, glória a Deus. Agora só resta a gente orar e agradecer